2002 eu tive um AVC, eu tenho um problema cardíaco incurável, tenho que tomar remédio, vim embora para São Paulo, saí de Brasília, vim embora para São Paulo para fazer a minha recuperação de movimento, de tudo, né? De tratamento, que faço até hoje. E aí eu entrei em depressão grave. Eu lembro que era gravíssima, de acordo com o psiquiatra. Eu tinha que tomar remédio, não, eu não vou tomar remédio, não sei o quê. E essa depressão era de ficar em casa. Eu trabalhava, eu tinha produção, a minha superação era o meu trabalho lá em Brasília, né? E aí eu tive que ficar em casa. E aí, assim, você fica sem fazer nada. Arrumar casa, cozinhar. Hoje eu faço isso sem depressão, tá? Mas naquela época, para mim, era o fim do mundo. Aí eu fui fazer ir para o autódromo, onde eu virei fotógrafa de automobilismo, que foi uma ocupação para mim. E aí depois vieram as aves. E as aves, elas me deram esse contato com o universo, o contato com a natureza que eu gosto desde criança. Eu tenho uma história com isso aí, tá? E aí eu consegui ter essa superação toda da depressão, da alegria, da felicidade, da aceitação, entender a natureza, entender as pessoas em relação à natureza, fazê-las mudarem em relação à natureza com amor. Porque eu aprendi na vida que você só muda por duas coisas, ou por dor ou por amor. No meu caso, o começo foi por dor, depois eu aprendi a mudar por amor e ajudar as pessoas a mudarem por amor. E é essa interação minha com a natureza, com as pessoas e com os pássaros, através dos pássaros, é que me fez entender o que eu estou fazendo no planeta hoje. Eu fazia muito cursos de fotografia para aprimorar o meu trabalho. Então eu ia para o Senac, ia para várias escolas, assim, né? E aí um colega meu me chamou para um workshop de fotografia em Ubatuba. Cheguei em Ubatuba, era um workshop de observação de aves. Aí sentamos naqueles comedouros, aqueles passarinhos coloridos, lindos. E aí para fotógrafo que gosta de cores, eu achei maravilhoso. Fomos para o mato, eu não gostei daquele negócio de tomar mutuca nas pernas, ver passarinho que tinha nome esquisito, savacu, surucuá, eu achava estranho. Mas os comedouros, eu quis fazer um livro, um fotolivro dos passarinhos coloridos. E eu não sabia o nome de todos. E aí tinha um colega no meu trabalho que ele entendia de passarinho. Aí eu fui perguntar a ele, aí ele falou assim, nossa, você tem que ir para o céu. Céu? Só porque eu fotografo bem eu vou para o céu? Aí ele me explicou que o CEL era o Centro de Estudos Ornitológicos, que está fazendo 40 anos e vai ser um dos homenageados. Eu entrei no CEL e estou até hoje, tá? E aí eu tive contato com pessoas maravilhosas, assim, com muita experiência. Eu vou citar o Luiz Fernando Figueiredo, um excelente, ele foi meu mentor, me ensinou tudo praticamente. A Marta Argel, que eu adoro, ela também era do CEL naquela época, foram as minhas referências. E aí entrando para lá, eu fui parar onde? No Avistar. Meu primeiro Avistar foi junto com o CEL. Então em 2012 eu comecei no Avistar. E aí eu vim conhecendo mais pessoas, tendo mais referências, fui ampliando meu conhecimento cada vez mais, até me tornar uma bióloga de alma, como diz o meu amigo Vitor Piacentini. Graças ao Avistar e eventos como ele, paralelos no Brasil inteiro, eu fui conhecendo esse lado da observação de aves. Fui aprendendo pelos livros, pela experiência das pessoas, pelas minhas próprias viagens, como que é um universo muito grande, mas muito grande. Eu acho que você não consegue resumir em 15 palavras o que significa. Eu falo que é uma experiência de vida. Não é só ir lá fazer uma foto bonita, colorida, como você pode fazer de uma flor. O passarinho, ele te mostra a vida da floresta, do bioma, da caatinga, da praia. Ele te mostra a vida que quando você chega, você não vê. Quando você chega como turista normal, você vê a praia, você vê a água transparente, mas você não vê aquele universo. Então ele te transforma. Passarinhar edifica muita coisa dentro da gente, muito sentimento. Eu fiz um estudo, inclusive para minha palestra na Colômbia, foi sobre a história da observação de aves no mundo. Foi uma surpresa eu constatar como é que começou. Mas no Brasil começou um pouquinho tarde, mas já começamos com carros, com máquinas de fotografia, com binóculos modernos. Isso ajudou um pouco mais nós sermos mais observadores com fotografia do que listagem como era feito antes. Por causa da listagem foi quando veio a lei do tratado que proibia lá nos Estados Unidos
a caça de aves, né, para penas, para essas coisas, e aí as pessoas começaram a fazer listas, mas não tinha máquina de fotografia, não tinha nada, então elas listavam. E nós não pegamos essa parte de cultura, a gente já pegou colegas já fotografando, coletando para museu, para tal, já fazendo um grande trabalho, a gente teve uma herança muito boa na observação de aves. Tudo que eles fizeram, que eles trouxeram para a gente aqui, que a gente veio aprendendo, devemos a eles e também ao Wikiaves. Porque eu falo que eu comecei no Wikiaves, aprender o estudo Wikiaves e todos os aplicativos, até antes disso que tinha um do menino que era um gaúcho, né, o Jefferson Silva, que fez o Aves do Brasil. Então assim, tudo isso trouxe esse conhecimento para todos nós que estamos aqui. E qual é o papel da gente hoje? Levar isso que a gente aprendeu com essa turma que iniciou para a meninada que está começando agora, para essa geração tec-tec, né, do coisinho, as aves bonitas que eles podem, não precisa estar colocando no Instagram o tempo todo, mas que eles podem estar no mato, sendo felizes, olhando aves e outras coisinhas que aparecem. Então, levar esse conhecimento, eu acho que faz parte de todos nós. Vocês, eu, ela, todo mundo que está aqui, tá? É a herança que nós vamos deixar para o futuro. Eu recebi um legado, recebi dos nossos grandes, eu chamo de meus amigos mais sábios de mestre. Eu vou conversar com eles, é meu mestre isso, e eles acham mó legal falar assim, né, o jeito. E um dia eu acho que eu vou ser referenciada como uma mestre também. Embora eu não seja bióloga, eu sou ornitóloga de coração, de alma. E aí eu estudo. E esse estudo eu não quero guardar só para mim. Lá na pré-história, o homem caçava para comer ou para ser o líder. O que era o melhor caçador era o líder da comunidade, lá na Idade da Pedra. Depois, vem os séculos lá na frente, começaram a caçar para colocar elefante, aves, bonitinha, empalhada nos castelos, né, os grandes milionários que podiam fazer isso. E aí eles caçavam por prazer da caça para competir também, tá? Aí teve o segundo momento em que começaram a taxidermizar para estudo, mas eles não estudavam o comportamento da ave, a ave no seu habitat. Eles pegavam ela, dissecavam, essa aqui ela tem a gargantinha assim, o rabinho assim, estudavam elas ali, mas não tinham o comportamento. Aí teve um momento que quase dizimaram as aves por causa das penas, começaram a caça. Foi quando formou as sociedades Audubons nos Estados Unidos e a lei, um tratado, uma lei federal proibindo a caça. Quando proibiram a caça, surgiram os twitters, acho que é twitters que fala, né? Os twitters eram aquelas pessoas que listavam as aves que eles tinham visto, porque eles não podiam caçar. Até para taxidermizar, você tinha que ter autorização do governo para museu, para essa coisa, tá? Aí você não tinha muito carro, na época ainda não tinha popularização dos carros, alguns estavam começando, você não tinha máquina de fotografia, foi inventada depois, começaram os primeiros binóculos, mas as listinhas eram feitas à mão, não tinha aplicativo, não tinha nada dessas coisas modernas que temos hoje. Quando isso veio para o Brasil, há uns 50 anos, 60 atrás, nós já tínhamos tudo isso, já tínhamos carro, já tínhamos turismo, já tínhamos as máquinas de fotografia, mesmo de filme e tal, já tínhamos binóculos, então nós pegamos uma fase diferente dos europeus e dos americanos, que observavam anotando, mas isso é lenda, porque hoje quando eu viajo no Brasil e no exterior aqui por perto, você vê pessoas que vêm de outros países com câmeras o dobro da minha, porque eles têm um poder aquisitivo maior que nós brasileiros. Então, dizer que o americano mais antigo, aquele lá dos seus 70, 80 anos, ele ainda não tem a capacidade para fotografar, então ele faz listinha. Mas não impede de você fotografar e fazer listinha, só que nós, mais moderninhos, a gente faz listinha no aplicativozinho do celular. Mas eu ainda conheço amigos meus que gostam de levar a cadernetinha, qualquer forma de observação de aves, seja no seu quintal, na sua janela, é observação de aves. Eu falei muito isso na minha última palestra sobre competição. Tem que ser uma competição de você com você, uma superação sua. Quando você começa a competir com o seu colega, porque você tem mais espécie, você fez foto mais bonita, você está entrando num período que você vai se estressar, você vai perder essa coisa boa que é você ficar zen, que é você ficar conectada com a floresta, com o universo e com Deus.
Ah, tudo bem, eu adoro fazer uma foto bonita, eu faço quadro lá em casa, eu faço calendário. Eu sou a minha competidora. Eu falo, Silvia, você tem que se superar. Eu já não sou uma mocinha, eu já passei dos 25, tá? Então, para andar, caminhar, passar dentro de um rio, subir uma montanha, já é um pouco mais difícil. Isso é uma superação. Essa é a minha competição, é competir comigo. Você está com um total de quantas espécies hoje? 1.708 espécies documentadas, bem fotografadas. Pode ter uma ou duas lá em casa que foi um borrão e eu não postei, tá? Então eu nem sei. Mas assim, tem mais de 1 milhão de fotos lá em casa. E aí ter as fotos no Wikiaves é o legado que eu vou deixar para a ciência. Então é uma coisa assim, é para estudo, é para incentivar pessoas. Então assim, a competição, me tornar a primeira mulher, não é a competição, é se tornar um exemplo de vida para as pessoas. Falar, olha, você pode chegar lá sim, você pode ser muito maior do que você é. Ah, você quer maior número de espécies? Ok, vai atrás, viaja. Porque quando você viaja, você está incentivando o turismo, você está ajudando a economia local, você está ajudando qualquer pessoa local. Isso é importante. Nossa Senhora, você não sabe, cada espécie que eu faço agora, ultimamente, está tão difícil, que cada uma nova, ela vale por 100. Eu comemoro, nossa, comemoro um mês, dois. Eu fiz a última em dezembro, eu fui lá no Pantanal com a minha irmã gêmea, a Jeane, só para fazer um bichinho desse tamanho, que é um Sporófila iberaensis, né? Lá é um caboclinho do Pantanal. Cada registro, principalmente nos últimos anos, são especiais. É difícil ter um muito marcante, porque cada um ele exige um momento, ele exige uma dedicação, ele exige você estar concentrada. Existem aves que são muito especiais pela própria história da ave. Não é só o momento de você fazer o life, que é o caso da Rolinha do Planalto, vocês acompanharam bem essa história. É uma história que deixa assim, qualquer pessoa emocionada, porque é uma história real e foi uma coisa muito bonita e a gente hoje torce muito por ela ser encontrada em outros lugares e tal. A Rolinha em si, a história dela é muito emocionante, sabe? E é isso, vem no coração. Eu chorei, minha perna amoleceu quando eu vi, eu chorei, chorei, chorei. O guia que estava com a gente, que era o gestor lá da Rolinha, o Marcelo, ele me abraçou porque eu não conseguia parar para pensar. Teve outra ave que me emocionou muito, que foi o ano passado, porque eu achava que ela era uma ave da Matrix. Até porque o nome dela é Neomorphos. Eu viajo há 12 anos, eu nunca vi, ouvi. Primeiro que você não ouve, ele é assim, ó. Zzz, você não ouve nada. Já com estalo, não mata, nunca ouvi, então isso não existe. Até o momento em que ele parou na minha frente, tem uma história toda linda que eu conto às vezes nas palestras. E eu lá paradinha, sem poder mexer, sem poder mudar, não podia nem virar o olho, você tinha que ficar com a câmera aqui assim, aquela coisa toda. E o Neomorphos fez história na minha vida, porque eu consegui uma foto de quadro de uma ave que eu não esperava. Se eu pudesse voar igual um passarinho, eu acho que eu ia ser um migratório, eu ia sair lá do Alasca e até a Patagônia todo ano, ia e voltava. Eu acho demais, eu adoro estudar passarinhos migratórios, porque eles são uma lição de vida. Quanto mais natureza nós temos, melhor para a nossa saúde. E como é que você faz isso? Como é que você ajuda isso? Mostrando para as pessoas que o fato delas irem observar aves, elas estão colaborando com a economia local. Aquele rapaz daquela pousada, ele vai melhorar a vida dele, dos funcionários dele, porque ele vai ter mais gente ali, ele vai fazer um comedouro. Isso vai o mercadinho da cidade, a farmácia, o restaurante, todo mundo vira uma cadeia de turismo de aves, que eu chamo, lá na Colômbia eu achei muito bonito ele chamar de aviturismo. Bem legal essa palavra, tem muito a ver. Porque quando você está observando aves, você está observando a natureza. E aí levando isso com amor às pessoas, através de uma fotografia de ave, como é que você fez isso? Ah, eu entrei na floresta, eu andei 12 quilômetros, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu atravessei dentro de água. A pessoa valoriza, ela é legal, nossa, eu quero fazer também. Aí ela começa aos pouquinhos e quando vê, é uma doença sem cura. Tá?